Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, quando nós falamos sobre intimidade, e o tema dessa semana é intimidade, é certo que a gente fala sobre um relacionamento que surge, e nesse relacionamento que surge, vai se firmando a intimidade. Você vai conhecendo a pessoa, vai trocando confidências, vai tendo um relacionamento, um diálogo, um bom papo, um papo honesto, uma conversa franca, sincera, e vai surgindo a intimidade ao ponto de você conhecer a pessoa, e ali surgiu o que nós chamamos de intimidade. A intimidade entre amigos, a intimidade entre casais, a intimidade entre vários tipos de setores da sociedade, onde as pessoas podem se tornarem íntimas e ter uma vida comum. Mas quando nós falamos de uma intimidade, é isso que nós buscamos, uma intimidade com Deus, além do relacionamento, nós temos que entender que essa intimidade vai nos levar a algo a mais. Essa intimidade tem que nos levar a um reconhecimento maior. Quando nós nos tornamos íntimos de alguém, o que nós aprendemos é que essa intimidade faz com que nós conheçamos a pessoa como ela é. Nós conheçamos a pessoa com os atributos que ela tem, com os defeitos, com as qualidades, com as virtudes de cada um. Só que quando nós falamos de Deus, é impossível nós atribuirmos a Deus algum defeito. Então nós só vamos conhecer a Deus nas suas virtudes, nas suas qualidades, da forma como Ele é e a cada dia mais. E vamos passar para Ele as nossas imperfeições, as nossas limitações, porque o Senhor nos conhece, na realidade, melhor do que nós mesmos. Mas para nós pegarmos um exemplo de intimidade, eu quero pegar aqui Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que se manifestou em carne para levar uma vida, para passar pelas mesmas paixões, pelas mesmas emoções, pelos mesmos sentimentos que nós, como homens, passamos. E quando nós falamos do relacionamento de Jesus Cristo, ele nos ensina algo. O que ele nos ensina? Que mesmo ele tendo os atributos de Deus, sendo manifesto em carne, mas tendo os atributos de Deus, a divindade, ele sempre se posicionou como homem. E como homem nesse relacionamento com Deus, ele nos ensina que, em primeiro lugar, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, nos revela quem Deus é. E quando nos revela quem Deus é, nos mostra que quanto mais íntimos de Deus, mais nós vemos a diferença entre nós e Deus. Mas nós vemos que Deus é santo, mas nós vemos que Deus é perfeito, mais nós vemos que Deus é justo, mais nós conhecemos os atributos de Deus. E quando nós conhecemos os atributos de Deus, nós vemos a diferença entre Deus e nós. Enquanto Deus é, nós necessitamos. E por nós necessitarmos, nós precisamos buscar somente nele. Nós precisamos buscar a santidade em Deus, nós precisamos buscar a nossa fidelidade em Deus, nós precisamos buscar o nosso amor em Deus. Porque se não for assim, não tem sentido. Porque o nosso amor é falho, a nossa justiça é falha, a nossa fidelidade é falha, porque perfeita é de Deus. Uma outra coisa que nós devemos aprender é o seguinte, que quanto mais nós nos tornamos íntimos de Deus, quanto mais nós vemos a diferença entre nós e Deus, mas nós entendemos que por mais amigos que sejamos de Deus, nós não perdemos a qualidade de servo. Eu me torno amigo pela fidelidade, pela amizade, pelo relacionamento que eu tenho com Deus, mas eu não esqueço que eu sou servo. Eu continuo sendo servo do Senhor. Eu continuo com o compromisso de servir. E uma das atribuições do servo é obedecer. Jesus Cristo, com toda a intimidade, com todo o relacionamento que ele tinha com Deus, ele era taxativo em dizer coisas tipo o seguinte: o que eu faço porque eu aprendi com o Pai. O que eu falo porque eu aprendi com o Pai. Senhor, palavra dele, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo que na qualidade de amizade que nós temos, o atributo dele se torna mais latente na minha vida. E aí eu entendo que mesmo sendo amigo dele, que mesmo tendo uma intimidade com ele, eu não perco a característica de servo. E servo é feito para servir.
E como eu sirvo a Deus? Fazendo a vontade de Deus. Uma outra coisa que eu vejo quando eu me aproximo da intimidade com Deus é que essa diferença entre eu e Deus se mostra naquilo que Ele é. Quanto mais próximo eu chego da luz, mais eu vejo que eu preciso dela. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu vejo o quanto eu necessito do Senhor. E aí essa intimidade que surge entre eu e Deus, ela serve para mostrar a diferença que existe entre eu e Deus. E mostrando a diferença que existe entre eu e Deus, faz com que eu me aproxime dele, para ter mais dele em mim do que de mim mesmo. E quando eu tenho mais dele em mim do que de mim mesmo, eu acabo me tornando mais servo, mais obediente, mais temente, e os resultados da vida do Senhor através da minha vida começam a se propagar e contagiar o meu próximo. Que nós possamos ter uma intimidade com Deus, e nessa intimidade que nós tenhamos com Deus, nós possamos usá-la em benefício dos outros, porque esse é o propósito de Deus para a vida de cada um, nos usar para abençoar pessoas. Que o Senhor possa estar te abençoando e derramando poder e graça por sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém.